A dengue hemorrágica tem sido monitorada pela CESAL, que tem alertado a população sobre os sintomas graves, como, por exemplo, dor abdominal intensa, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas, e a importância também de buscar atendimento médico imediato. Uma mulher de 48 anos morreu recentemente com suspeita de dengue hemorrágica. Eu vou trazer agora a Mônica Hermília ao vivo, para que a Mônica possa nos trazer essa informação, porque com a chegada agora da primavera, nós teremos, inclusive, momentos de altas temperaturas, intercalando também com ocorrências de chuvas. E a gente sabe que é um ambiente perfeito para a proliferação desse mosquitinho, não é? A população, então, deve ficar em alerta e se cuidar, porque não é só cobrar do poder público que tem que fazer a sua parte, mas nós também temos que fazer a nossa, né, Mônica? Exatamente isso, Wilson. E esse tempo, né, esse clima que está chegando, né, da primavera, é um prato cheio para os mosquitos. Então, a gente tem que ficar com a atenção redobrada, né, com todos aqueles cuidados que a gente já sabe. Não deixar acumular água, limpar pratinhos de plantas, né, observar se tem água acumulada perto de casa, porque dengue, chikungunya, gente, né, essas arboviroses não é brincadeira, então a gente tem que tomar todo o cuidado. Para falar sobre esse assunto, né, prevenções, a importância, né, de ficar atento para não desenvolver uma forma grave, eu converso agora com o infectologista, doutor Fernando Maia, já está aqui com a gente. Doutor Fernando, importantíssimo ficar atento nessa época do ano, porque esse clima é o que o mosquito mais gosta, né? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. A gente tem uma combinação de muito calor e chuvas pontuais. Essas chuvas vão e enchem os pequenos reservatórios, garrafa, prato, calha de telhado, caixa de ar-condicionado, locais que muitas vezes estão na sombra. Um pouquinho de água na sombra é o que o mosquito mais gosta para colocar os seus ovos. E uma coisa importante, o Aedes aegypti, que é o transmissor tanto da dengue quanto da zika quanto da chikungunya, já nasce contaminado. Então, ele não precisa picar uma pessoa doente para transmitir, ele já nasce contaminado. Existe a transmissão da mãe para o filho. Então, a gente precisa ter muito cuidado de combater o mosquito, porque o mais importante é a transmissão se dá pelo mosquito. Então, se não tem mosquito, não tem doença. Por isso, o cuidado de observar, de não formar criadouros para o mosquito nesse momento é fundamental para a gente evitar novos casos. O Wilson começou agora, antes de chamar a gente, falando sobre o caso da mulher, né, que foi diagnosticada com dengue hemorrágica. De que forma a dengue ela pode evoluir, né, de uma dengue simples para uma hemorrágica, doutor? Tem vários fatores. Agora, um fator mais importante, o mais frequente que causa essas coisas é a infecção repetida. Existe no Brasil circulando 4 sorotipos da dengue. Então, você pode ter dengue, teoricamente, você pode ter 4 vezes. Quando você tem infecção novamente por dengue, por um sorotipo diferente do que você teve anteriormente, aumenta o risco de fazer a forma grave da dengue, que a gente chamava dengue hemorrágica antes, hoje chama-se dengue com complicações. E entre as complicações, o paciente pode ter sangramento, pode ter edema agudo de pulmão e o paciente pode chocar. Que faz choque porque o líquido sai dos vasos sanguíneos e vai para o chamado terceiro espaço. Então ele sai dos vasos sanguíneos e a circulação falha. E é isso que muitas vezes, infelizmente, mata a pessoa com dengue. E o principal fator de risco é exatamente a infecção repetida. Então mesmo quem já teve dengue precisa continuar tomando cuidado para não pegar. Inclusive essas pessoas têm que ter mais cuidado ainda porque o risco de fazer forma grave é ainda maior. Que a pessoa precisa fazer, né? Além de ter esses cuidados em casa para não deixar que o mosquito se prolifere, sentiu qualquer sintoma, buscar logo um serviço de saúde? Sim, é fundamental. O dengue é uma doença muito perigosa pelo seguinte, a maioria das doenças infecciosas é assim, a pessoa começa com um quadro de febre, quando a febre some, a gente tem a tendência de melhorar, é o que acontece na maioria das vezes. Na dengue, não. Quando a febre some, é exatamente o período mais perigoso, porque quando a febre desaparece, é que aumenta o chamado extravasamento, aumenta essa saída de líquido para o terceiro espaço. Então é muito importante, se você está com um quadro de uma doença febril, que pode ser dengue, é fundamental procurar o serviço de saúde para que se faça os exames, se faça o acompanhamento, a devida orientação, para que a gente possa monitorar para saber se aquela pessoa tem um risco maior de desenvolver forma grave ou não. E a gente só tem como saber isso passando por avaliação médica. Qualquer pessoa tem um quadro febril em casa, o que é que deve fazer? Primeira coisa, hidratar muito bem. Água, chá, suco de fruta, água de coco, qualquer líquido em abundância é importante, porque a gente hidratando bem, a gente mantém o líquido dentro dos vasos circulando e aí a gente consegue manter a circulação adequada. Isso é muito importante. E remédio para febre, pode ser dipirona ou pode ser paracetamol, né? Quem tem alergia à dipirona faz paracetamol, geralmente. E é importante procurar o médico, porque os exames muitas vezes são necessários para a gente ver se aquela pessoa está evoluindo com a forma mais grave
ou não. Então é importante, teve quadro febril, toma um remédio para febre, hidrata bem e procura o médico para fazer essa avaliação. Quando o senhor fala, né, da hidratação ser muito importante, o corpo ele desidrata mais rápido nesse quadro de dengue, de chikungunya? Desidrata mais rápido, porque o líquido sai dos vasos sanguíneos e vai para dentro dos tecidos, ele para de circular. Então pode haver o choque, que é a falência da circulação, quando o sangue não consegue circular de forma adequada, e é isso que causa, infelizmente, os casos de morte que a gente vê relacionados à dengue. Por isso que é muito, muito, muito importante hidratar. Se a pessoa não está conseguindo hidratar bem em casa, não consegue engolir, está enjoado, ou pior do que isso, toma líquido, mas vomita, tem que procurar o serviço de saúde, porque vai ter que fazer hidratação na veia, porque não tem como colocar, se a pessoa está vomitando, não consegue hidratar. Então, por isso também é muito importante procurar o serviço de saúde, até para tomar essa hidratação, porque isso ajuda muito a melhorar os pacientes e muitas vezes faz a diferença entre a vida e a morte dos pacientes. Vacina faz diferença no quesito desenvolver uma forma mais grave da dengue? Com certeza. A vacina não evita a infecção, a vacina evita a forma grave. Então, não morrer é o lucro que se toma com a vacina, né? Então, vale a pena vacinar sim, embora lembrando que mesmo quem está vacinado pode ter a doença, mas vai ter a doença de uma forma mais leve, o que é mais importante. Hoje, aqui no estado, qual é a faixa etária que pode tomar essa vacina, né? Porque é importante a gente saber para que as pessoas possam, pelo menos aquele grupo, conseguir proteger melhor. Atualmente a vacina está liberada para os adolescentes até os 19 anos, se eu não estou enganado. Essa faixa etária que deve tomar. Por quê? Porque a gente voltou a ter a circulação do sorotipo 3 da dengue, que há 20 anos não circulava. Então a gente tem toda essa população com menos de 20 anos que não teve dengue pelo tipo 3, mas pode ter tido dengue pelos outros sorotipos, e aí aumenta o risco de fazer forma grave. É o que a gente tem observado. Crianças pequenas e adolescentes, crianças maiores com forma grave de dengue, exatamente por causa disso. Por isso que, infelizmente, a procura pela vacina está muito abaixo do esperado. Então é muito importante que se tome essa vacina de forma correta para evitar a forma grave nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Ok, obrigada pelas informações, pela aula, né, sobre dengue, as formas de evitar, enfim. Você tem adolescente, vacina, sentiu qualquer sintoma, procura logo um serviço, né, de um serviço médico para que você possa diagnosticar logo, porque faz toda a diferença, né, Wilson, e ficar atento para que as pessoas não peguem, não consigam, não sejam picadas pelo mosquito, né? Prevenir em casa, e se por acaso começar a sentir algum sintoma, buscar logo o serviço de saúde para que isso não evolua e chegue numa dengue da forma grave, né? Que a gente conhecia como dengue hemorrágica, mas é uma dengue de forma grave e que infelizmente pode ser fatal. Wilson. Perfeito, Mônica. E o que eu disse o doutor Fernando Maia é uma coisa importantíssima. Às vezes as pessoas têm os sintomas da dengue, enquanto a febre está ali naquele momento, há uma preocupação e tal, mas assim que a febre para, né, cessa, a pessoa acha que está tudo certo. E o doutor Fernando Maia disse exatamente o seguinte: é nesse momento que nas outras doenças, quando a febre vai embora, é a prova então de que a infecção parou e está tudo certo. Mas ele já deu um alerta importante. E é isso que as pessoas têm que ficarem atentas. A febre parou, mesmo assim, busque uma observação com o médico, enfim, tudo mais, porque pode estar acontecendo o pior com você, para que você não descubra quando realmente a situação já estiver praticamente quase sem condições de poder te ajudar. Importantíssimo. Então é uma doença perigosa em que todos nós temos que nos cuidar, somente agora nessa época da primavera. Obrigado, Mônica. Obrigado, doutor Fernando Maia, também pelas informações e trazidas aqui para vocês como prestação de serviço. É hora de todo mundo se cuidar, viu, gente? É um mosquitinho pequenininho, mas que causa um problema gigantesco, tá? Muito bem.